O taxador voltou com tudo, querendo taxar até o capim dos esquerdistas. Essa notícia aqui está explodindo na internet. O taxador que taxa até o seu sorriso. Tô criando mais imposto, por isso que canto assim. Tô taxando até capim, se reclamar vai ser taxado. Vou começar o vídeo com ele, pessoal. O Taxade voltou com tudo, querendo taxar até a alma. O taxador do capim, dos esquerdoloides, está com sangue nos olhos. Ele anunciou aí uma notícia que bombou as redes. Todo mundo ficou assim... Olha o que o Taxade, que colou na prova de economia, fez dessa vez. Ele aumentou o IOF. Só que olha só, pessoal, deu muito ruim. E eu vou dar um recadinho rapidinho pra vocês, meus amigos. Tem o QR Code aqui em cima, é só você apontar a câmera do seu telefone aqui pra esse QR Code. Chegando lá, você pode contribuir, você pode financiar esse trabalho, pode financiar esse canal com qualquer valor, pessoal, que venha do seu coração. Ketra, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, inferno! Você quer o que com esse plano aí? Você quer me lascar? Ah, que bom de ser Souza. Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Não tem problema, meus amigos. Compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreva. Você também vai estar me ajudando bastante. Fora tudo isso, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelos comentários, obrigada pelo like, por tudo, meus amigos. Agradeço do fundo do meu coração. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Separei esse vídeo aqui, ele deu uma entrevista pra CNN. Vamos ver, pessoal, o que o Taxade vai falar aqui. E agora vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Vai... Prensa, vamos acompanhar. Fale, Taxade. Depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema Explicar, e né? passar uma mensagem que não era a desejada pelo Ministério da Fazenda. E como essa questão é muito pontual, uma vez que nós anunciamos um conjunto de medidas da ordem de mais de 50 bilhões de reais ontem. O que se refere? 10 bilhões, um pouco mais de 10 bilhões de remanejamento, que é o chamado bloqueio. Você bloqueia uma rubrica e transfere recurso para outra. Isso que é o bloqueio, né? O remanejamento para cobrir despesas obrigatórias, o contingenciamento de mais de 20 bilhões e a parte das receitas, um pouco mais de 20 bilhões também. Então, ontem, o conjunto de medidas é em torno de 50 bilhões de reais para fechar o ano com a tranquilidade que nós tivemos o ano passado. Então, é uma medida dura, mas... Foi muito tranquilo, com o grosso entrando, mas foi muito tranquilo. Estamos vivos, né? Isso é o que importa. Na nossa opinião, na direção correta. Tem demência? Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso, então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso, né? Ontem eu conversei com a equipe ao longo da noite, virtualmente, o Tesouro e as secretarias envolvidas, a Receita e o Tesouro sobretudo. Comuniquei às 8 da noite para o Bruno Moretti da Casa Civil, que muito provavelmente nós estamos analisando a possibilidade de rever um item do decreto para deixar a Casa Civil a postos caso fosse necessário. Mas para o fim da noite nós entendemos que Eu não vou conseguir falar, eu vou começar a chorar. Vai ser um vexame. Mandamos para a Casa Civil a redação e o decreto de revisão foi processado e já está publicado no Diário Oficial numa edição extraordinária de hoje pela manhã. Então,
Só para dizer que já está publicado no jornal, o secretário do Tesouro vai manter contato com as pessoas que entraram em contato conosco, a quem inclusive nós agradecemos, porque nosso diálogo com o mercado tem sido constante. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos. Ele colou na prova, meus... Gente, é só aqui no Brasil mesmo, cara. É inacreditável, meu irmão. Pra ferrar mais ainda a nossa vida. Que saudade do Paulo Guedes. Oh, meu Deus, que saudade do Paulo Guedes, velho. Ele não sabe o que está fazendo. Olha a cara de cãozinho arrependido. Tipo, gente, por favor, tenham piedade de mim. Eu sou burro, gente. Eu colei na prova. Vocês querem esperar o quê de mim? Mas aí, pessoal, o Gustavo Gaia trouxe um vídeo aqui de um especialista que ele vai saber explicar muito melhor pra vocês a merda que o Tachad... Só escuta isso aqui pra você ver a gravidade do que o governo acabou de fazer. E que é uma comprovação de que esse governo está totalmente quebrado, completamente quebrado, e vai ter que aumentar impostos e arrancar mais dinheiro do povo. Bom, pessoal, resolvi gravar esse vídeo em cima da hora porque a urgência do tema demandava isso, né? Hoje o governo anunciou uma série de medidas relevantes aqui para a economia que surpreenderam alguns, outros nem tanto, né? Medidas que, apesar de terem sido anunciadas hoje à tarde, já eram temidas, inclusive por mim, há algum tempo, né? Eu brinco que, apesar de ser um pouco sensacionalista nas redes sociais, tem coisas que não são brincadeira, e essa é uma delas, né? A gente já se temia que o governo pudesse aumentar o IOF, iniciar inclusive uma espécie de controle de capitais, até porque esse é um imposto que não precisa de aprovação no Congresso para ser aumentado, basta um decreto, que foi o que aconteceu hoje, né? Gente, o primeiro ponto aqui, o que o governo fez? O governo basicamente entre duplicou e triplicou o imposto sobre operações financeiras, né? O famoso IOF. O nome disso pode ser aumento de imposto, ou pode ser também entendido como controle de capitais. Quando o governo sobe de 0,38% para 3,5%, ou de 1,1%, depende da modalidade, para 3,5%, isso, além de ser um imposto, um dinheiro que é seu, ser movimentado para você, para outro lugar, também é uma espécie de barreira de capital. Isso aqui é muito ruim para a economia, de N maneiras que eu não posso nem imaginar. Isso que eu estou falando do primeiro imposto. Foram duas principais vertentes. Ele aumentou o IOF para operações de câmbio, mas para crédito também. O crédito é pior ainda o efeito na economia do que o do câmbio. O do câmbio, a primeira coisa, o governo unificou as alíquotas em 3,5% e ainda foi bem engraçadinho. Para quem quer trazer o dinheiro para o Brasil, paga só 0,38%. Ou seja, se hoje, meio-dia, um investidor americano, europeu, trouxe dinheiro para o Brasil, ele pagou 0,38%. Se ele quiser tirar amanhã o mesmo dinheiro, é 3,5%. Então, vejam a insegurança jurídica que se cria para investir no Brasil. Ponto. As regras mudam a qualquer momento, sem nenhum tipo de previsibilidade. Cria-se uma espécie de barreira a investir no Brasil. O investidor, quando vai trazer dinheiro para o Brasil, ele não vai olhar só quanto ele vai ter que pagar para entrar, ele vai ter que olhar quanto ele vai ter que pagar para sair. Então, cria-se um desincentivo ao investimento no Brasil. Primeiro, pela mudança de regra constante, né? E segundo ponto, não deixa de ser uma forma de controle de capitais. Vamos ser bem claros aqui. É o seu dinheiro pessoa física, ou seu dinheiro pessoa jurídica. Se você quiser movimentar o seu dinheiro por uma conta que é sua em outro lugar, você tem que passar essa barreira. Olha o absurdo, gente. Lembra que falaram que ele queria taxar o Pix? Não, ele não está taxando o Pix, não. Ele está taxando qualquer movimentação financeira. Uma barreira, ponto. Se você quiser tirar do Brasil, você tem que pagar 3,5%, e 3,5% não é pouca coisa. O que você fez para pagar 3,5%? Você não teve lucro, você não teve nada. Você está movendo dinheiro. Pensa em alguém que quer mover $100 mil, vai pagar $3.500, é bastante dinheiro. Às vezes ele vai pagar para fazer um investimento lá fora. Às vezes ele vai trazer dinheiro, só que agora, se ele quiser devolver, ele tem que pagar esses 3,5. Então daí ele já nem traz, porque a conta já começa a não fazer sentido. Podem falar que eu estou sendo exagerado, não é exagero. É um imposto altíssimo para transacionar o dinheiro na largada. Amanhã o dólar amanhece custando o câmbio, mais 3,5, que você tem que pagar para o governo 20 centavos, mais o spread da instituição financeira. Então isso não deixa de ser controle de capital. Para que serve isso no limite? Primeiro, desincentivar o estrangeiro a vir para o Brasil. O estrangeiro só entra num lugar se ele tiver facilidade para entrar e para sair. Ou seja, o governo acaba de tomar uma medida que vai afugentar ainda mais o investimento internacional. Não adianta só ser fácil entrar, não é trouxa. Do dia para a noite, o custo dele para sair explodiu. Isso vai ser colocado nas equações dos projetos e eles vão fazer conta se vale mesmo a pena ou não entrar no Brasil. E além de não ter o efeito de segurar o dinheiro no Brasil, esses controles de capitais, essas barreiras tarifárias costumam gerar o efeito reverso. Os agentes, os investidores, as pessoas começam a ficar com medo. Bom, era
0,38 ou 1,1, agora é 3,5, onde vai parar amanhã? A pessoa se antecipa, vai lá e compra e guarda. O que aconteceu na Argentina? As pessoas começam a guardar dólar embaixo do colchão, já começa a aparecer câmbio paralelo de novo. Não é à toa que quando você começa a taxar muito o câmbio oficial, em algum momento surge o paralelo e o paralelo começa a ser o mais líquido. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo. Né? Não estou falando aqui nenhuma imprecisão, estou falando com base, né, em história. E eu acho que outra coisa triste dessa história toda é que o governo perde credibilidade por uma série de desmentidas que ele faz em si mesmo. Né? Em dezembro do ano passado, eu comentei que havia uma probabilidade muito grande do governo começar a aumentar o IOF, especialmente sobre transações, sobre remessas internacionais. Não só eu, como muita gente do mercado percebeu essa movimentação. E em janeiro desse ano, se eu não me engano, posso estar errando aqui um mês ou outro, o próprio ministro da Fazenda vem a público dizer que não está sendo cogitado, em hipótese alguma, aumento de IOF em cima do dólar. Ou seja, o ministro da Fazenda fala isso para o mercado. A gente está em maio, passaram-se poucos meses, e o governo vai lá e descumpre aquilo que ele havia combinado com o mercado. Isso elimina a credibilidade. Agora a gente vai para a parte mais cruel ainda. O governo aumentou o imposto sobre o crédito, sobre o empréstimo. O crédito no Brasil já é uma fortuna. Primeiro, é uma fortuna porque o governo gasta demais, a dívida está alta demais e por isso o governo tem que pagar juros demais para os investidores. Para quem não entende, eu vou falar pela milésima vez, algo que eu já falei em uma série de vídeos, já falei em artigos, já falei em post. O Banco Central é um mero carimbador da taxa de juros. Quem determina a taxa de juros é o mercado. Se o governo gastar muito, ele vai captar dinheiro, ele vai fazer leilão, o mercado vai pedir mais juros. Se o governo é redondinho, é um bom pagador, ele vai tentar pegar dinheiro, o mercado vai pedir menos juros. Tão simples quanto isso. Como o governo brasileiro gasta pra caramba, o juro brasileiro já é alto, já está 14,75%. O IOF, em média ali, para as empresas grandes, que era em torno de 1,88%, agora foi para 3,95%. Para as empresas pequenininhas, as empresas menores, simples, a gente está falando, se não me engano, 0,88%. Dobrou, foi para 1,95, né? Praticamente dobrou. Mas quando eu digo, me mostre os incentivos, show me the incentives, and I show you the results, é que as coisas têm que ser planejadas. Quando você já tem o crédito caro no Brasil e você taxa o crédito, você estimula o quê? O crédito já é caro, o crédito já é escasso. Você vai fazendo esse crédito, essa oferta de crédito ficar ainda mais comprometida, meu Deus do céu. Como é que você vai fazer para ter no Brasil financiamento barato de longo prazo? Ninguém vai querer correr risco. Então você cria insegurança jurídica e crédito caro. Pegando agora a questão do câmbio, incentivo. Você quer trazer dinheiro para o Brasil? Você torna fácil a mobilidade de capitais. Zera o IOF. Deixa o gringo vir aqui sem pagar nada. Deixa o gringo sair daqui sem pagar nada, se quiser. Deixa o brasileiro ter liberdade para sair. Do ponto de vista cambial, o que você está fazendo é taxando a liberdade do capital. O direito de ir e vir do capital alheio. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo e não acho que vai ser diferente aqui no Brasil. Apesar de brincadeiras do Instagram, eu quero bem no Brasil, seja de partido que for, então se alguém precisar de sugestões, estamos aqui à disposição. No final do dia, quem vai ser mais prejudicado? Quem não tem gordura, o mais pobre. Mais pobre. A pequena empresa que está devendo. Porque a empresa que tem dinheiro não vai pegar dinheiro. Se a empresa já tem dinheiro em caixa, o crédito está caro, ela ia fazer uma planta nova, contratar mais funcionário, ela não vai fazer. Essa empresa não vai fazer e ela não vai pegar dinheiro emprestado, ela vai esperar. Quem vai se ferrar, né? Quem vai se dar mal, é a empresa que está estrangulada, é o pequenininho, é quem precisa de crédito, esse vai se dar mal, que agora vai pagar mais caro. Né? Quem vai se dar mal é a sociedade brasileira como um todo, que vai ver um desincentivo à entrada de investimento direto externo no Brasil, que é tão importante pra gente. A gente é um país que já investe pouco, a gente consegue investir menos que a Argentina, investe menos que os Estados Unidos, nem se compara com a Índia, nem se compara com a China. E quando a gente faz todo esse pacote de taxação, a gente está incentivando o quê? Ao não investimento. Este pacote de hoje é um incentivo ao não investimento. Taxar dividendo, sob o nome de taxar imposto mínimo sobre pessoa física, também é uma forma de desincentivo ao investimento, da forma como está proposta. Bom, tudo isso, gente, típico da esquerda, numa única tacada do nosso grande Taxade. Só que pegou tão mal, aí para concluir, isso pegou tão mal, foi uma vergonha tão grande, a reação do mercado foi tão absurda que o governo recua em IOF mais alto para fundos de investimento, mas mantém para a população. Veja a mudança no discurso. Ele reduziu, é tipo Black Friday, ele aumentou para 3,5%, agora vai reduzir 50% disso. Mesmo assim, fica 5 vezes maior do que era antes. Tá insustentável viver no Brasil do jeito que as coisas estão e agora ele vai tornar ainda mais difícil. Investimento internacional não vai vir mais, insegurança jurídica absoluta. Ninguém põe dinheiro no país onde o cara sai, o ministro da Fazenda sai um dia e fala, olha, vou aumentar 10 vezes os juros aqui, ó, os impostos. Ninguém. O crédito muito mais caro. Quem queria expandir a sua empresa, contratar, não vai mexer com isso. As pequenas empresas que precisariam de crédito para poder sobreviver um período agora de vacas magras vão ter que fechar as portas. Cara, é surreal, é um nível Pix, é um nível Pix isso aqui que ele está fazendo. O escândalo, a repercussão disso está sendo tão ruim que é como se ele estivesse fabricando de novo o escândalo do Pix. Agorinha vem o Nicolas gravar um vídeo sobre isso, explicando em 5 minutos que o Brasil inteiro vai ver, e mais uma vez o Brasil inteiro vai ver a merda que foi ter deixado o STF colocar esse cara na presidência. Inacreditável. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like também, se inscreva aqui no canal. E eu te encontro no próximo vídeo. Esta família é muito unida.